E uma pequena meditação, irmão, Pai do Senhor Jesus. Às vezes uma pessoa, ela estuda, ela faz o curso teológico, ela se forma, ela faz bacharel, ela faz doutorado, ela faz doutorado em divindade. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, irmão, ela não tem um dom, irmão. Porque é um dom do Espírito. Cada ministério é um dom do Espírito. Às vezes tem gente que quer cantar e quer aquela coisa toda, mas não tem o dom do Espírito para aquilo. Apesar que cantar, né, irmão, não tem na Bíblia falando que é dom. Qualquer pessoa pode cantar e louvar a Deus. Mas eu estou falando assim para que você compreenda, né? Você que é mais voltado aí para música e tal. Nem todo mundo que quer chegar ali e cantar e tudo pode, né? Não é? Mas para Deus pode. Porque para Deus não tem essa não, irmão. Mas nem todos têm o dom de pregador, né? E nem todos têm o dom de curar doentes, né? Nem todos têm o dom de curar enfermos, enfim. Então assim, por mais que a pessoa queira fazer aquilo, se dedicar, ela não vai ter inspiração de Deus porque ela não tem um dom para aquilo. E às vezes a pessoa não tem nem aquelas coisas todas, aquele bacharel todo, mas tem um dom. Deus deu o dom. Eu lembro de um jovem, ele muito inteligente. Rapaz, pensa num rapaz inteligente. Não tinha um concurso aqui que ele não passasse. Entendeu? Vou até falar o nome dele, que eu sei que ele não vai ficar chateado, o Ilquias. Congreguei com ele lá no Pastor César. Ele passou no concurso aí da Polícia Federal na época, botaram foi o cartaz dele na cidade, irmão. Cartaz dele, primeiro lugar no concurso da Polícia Federal. Ele é um jovem que ele escolheu o curso que ele queria. Ele escolhia, ele passava em vários. E tudo em primeiro, irmão. Primeiro, segundo. A gente foi para um retiro uma vez. Aí, todo mundo lá se divertindo, jogando videogame, jogando bola e tal. Quando eu entrei no quarto, ele com os cadernos em cima, os livros em cima. Falei, oi, Wilkie, hoje você não vai se divertir não? Você tá estudando aí tudo, você não vai brincar com a gente não, jogar videogame não? Ele, não, eu gosto de estudar, é um hábito dele, irmão. Então, diz a lenda, o que falaram, eu não sei, não cheguei a perguntar, ele disse que ele chegava 8 horas na biblioteca ali da Católica ali, só saía 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então é um hábito dele de estudar. E também a família dele, o irmão dele também passou em concurso top aí, na época. Enfim, tem muita coisa, tem muita bênção, irmão. Rola uma lenda aí que um senhor ficou tirando o rapaz, né? Porque ele namorava com a moça e esse homem era próspero, o irmão dele, né? Aí parece que rola a lenda que diz assim: como é que você vai casar com minha filha que você não pode nem comprar o shampoo dela? O shampoo dela, só o shampoo dela você não consegue. O shampoo que eu compro pra minha filha, você não consegue comprar. E esse rapaz a gente tinha passado no concurso. Enfim, passou no concurso, mais de 20 mil reais. Eita, glória a Deus. Podia comprar logo uma loja inteira de shampoo pra menina. Aí não deu certo com ela, enfim. Só um exemplo. A irmã deles também, né? Acho que só tinha uma ou duas vagas. Um curso de letras, de inglês na UNB. Ela passou também. Não, só tinha uma vaga. E ela passou. Tá entendendo? Você vê, uma vaga, acho que em línguas, em inglês, alguma coisa assim, só tinha uma vaga, ela passou. Então, assim, a família top, nessa área, assim. Aí pegaram ele e botaram ele para dar aula na escola bíblica. Tal, beleza, né? Não tem nada mal. Aí ele tá lá dando aula, tal. Aí entrou num assunto e eu fiz o meu comentário. E ele humildemente, ele falou assim, é mesmo, irmão Wes? Eu falei, é desse jeito que tá escrito na Bíblia. Que... Saulo era da tribo de Benjamim. Ele era israelita, também da tribo de Benjamim, tal. Aí falei outras coisas lá. Aí ele, poxa, é mesmo, mas eu não sabia disso. E outras coisas que ele permitiu ali eu comentar, enfim. Depois desse dia ele não deu mais aula, irmão. Rapaz, é tão inteligente que ele percebeu que ali não era a praia dele. Ele mesmo com todos os cursos dele, irmão. Isso eu tô falando coisa, irmão, de 10, 15 anos atrás. Ele já falava inglês. O pai dele também simples. E o pai dele falou, ele já fala inglês, mas ele não fica aí ostentando. E eles não ostentavam, irmão. Era uma família que eles não ficavam ostentando, não. Que sabia alguma coisa, não. Que era formado nisso, naquilo. Não ficava, irmão. Nem sabia. Ele já falava inglês. Quando o pessoal tava engatinhando ainda, já falava inglês. Tantas outras coisas. E o rapaz tão abençoado, irmão. Tão inteligente, que ele foi dar aula. E ali ele permitiu eu fazer um comentário, conversei. Ele foi humilde, falou, irmão Wes, eu não sabia disso aí e tal, vou até pesquisar. E depois ele não deu mais aula. Eu acredito que ele percebeu que aquilo ali não era a praia dele, irmão. Então, hoje em dia tá faltando muito isso, irmão. Esse tipo de inteligência espiritual. Porque, às vezes, a escola bíblica bota a pessoa lá porque tem título, porque tem aquilo outro, mas não tem um dom, irmão.
Não tem um chamado para aquilo, mas porque é amigo, porque é esposa, porque é parente, porque é não sei quem. Aí coloca para dar aula lá e é mó luta, irmão. É mó luta, porque muitos desses irmãos a gente vai fazer um comentário, não deixa, escarnece da gente, zomba da gente. Teve mesmo, a última escola bíblica que eu frequentei, foi que eu estava na aula, aí o professor fez um comentário lá, e eu fui comentar o comentário, e ele gritou comigo na sala, você quer ser o professor? Vai falar lá com o diretor lá. O irmão, aí falou o nome do irmão, que eu não vou repetir aqui, que é o diretor lá da escola bíblica. Você quer ser o professor? Eu falei, só estou comentando, e eu até pedi licença e saí da sala de aula. Nunca mais eu entrei na escola bíblica depois desse dia. Então, assim, é lamentável, irmão, a gente tem que escutar isso do professor. Ele devia inspirar você a comentar mais, a falar mais, a dialogar mais. Então, assim, eu não vou para a escola bíblica, porque não tem como. Você vai fazer um comentário, o professor vai ficar aborrecido. Ele não vai ter argumentos se ele não estiver dentro do contexto bíblico. Então, aí vai querer te humilhar, te escarnecer. Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor nem ir. E é interessante que, em algumas vezes, o professor se atrasava ou não ia, os próprios alunos chegavam em mim e falavam assim, Wes, dá aula pra gente aí. Ancião, eu mudei de sala para ver se tinha outros professores, cheguei nos obreiros, irmão, me coloca na sala dos obreiros lá para mim ter uma conversa mais madura, mais adulta, porque às vezes você está dentro de uma sala e os alunos não, infelizmente muitos não buscam, não lê. Aí o professor fala uma coisa que não é de Deus e você vai ali na doutrina ali e os alunos não entendem, então você fica mal visto. Teve uma vez uma aula, Apocalipse capítulo 1. Olha só, Apocalipse capítulo 1. Do Cristo resplandecendo. Uma faixa nele, né? Aquela glória toda aí. Aí falando com o professor, né? Que ele falando que quando Cristo ressuscitou, tinha estado no corpo glorificado. Eu falei, não, glorificado não. Ele tinha que subir para ser glorificado pelo Pai. E ali o professor começou a me escarnecer. Aí ele falou assim, isso aqui não é filme de Hollywood não, Wesley. Que sai raios de luzes e tal, não. Aí alguns alunos, a maioria, começou a zombar de mim dentro da sala de aula, começou a rir. E ali eu tive pena dos alunos. Eu lembrei de uma cena do Chaves, que o professor Girafales, ele pergunta assim... Eu sei quais são, professor. As 4 operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas por que é que eu devo dar um 0, Chaves, se ele respondeu corretamente? Aí nesse dia, esse professor, ele zombou de mim. E eu fiquei abismado porque o texto era de Apocalipse capítulo 1, de Cristo glorificado. E mais do que raios que estava saindo dele, pode ter certeza. Que quando você vê o Senhor Jesus, se você chegar a ver o Senhor Jesus glorificado, você vai ver que é mais do que raios. É glória, é uma honra, é um louvor, é um brilho. Nem o sol suporta a glória do Cristo. Nem os raios solares suportam a glória do Cristo no corpo glorificado. Não pode nem olhar. Se o sol olhar para Cristo glorificado, o sol fica cego. Aí nesse dia, para honra e glória do Senhor, estava o pastor Washington. No dia da aula, aí o pastor Washington falou assim, mas quando Jesus se mostrou ali para Paulo, estava saindo raios de luz nele. Aí o professor foi e abaixou a cabeça, o professor que estava dando aula nesse dia. Mas se esse irmão não estivesse lá, os alunos iam zombar de mim, iam rir de mim e ainda sair com mais ignorância do que quando entrou. Você está entendendo? Então coisas semelhantes a essa direto em escola bíblica. Então eu não animo ir e tal. Por isso que eu não vou, por causa dessas coisas. Então, irmãos, quando eles escolhiam alguém para alguma coisa, eles não pegavam a pessoa assim na hora assim, não. Eles oravam a Deus, eles pediam a direção do Espírito Santo. E a congregação, quando ia consagrar alguém a qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de missão, a congregação via naquela pessoa se tinha aquele dom, aquele chamado. Não era pela vontade do homem, não. Não era pelo desejo do homem, não. Não era pela vaidade do homem, não, que escolhia alguém para o ministério com um cargo, não. Ou por parentela, ou por parentesco, ou por conveniência. Mas se escolhia alguém pela vontade de Deus, pelo dom do Espírito Santo, por oração. O Senhor Jesus, para escolher os 12 apóstolos, foi a madrugada em oração. O Senhor Jesus passou a madrugada em oração. Quem está passando a madrugada em oração para escolher as pessoas para fazer os trabalhos da igreja? Para exercer os ministérios? Qual líder está passando a madrugada em oração? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e reflitam nas Escrituras o que as Escrituras digam, porque é elas que testificam de Cristo, elas que mostram o caminho, a verdade e a vida.
Porque muitos estão fazendo da igreja evangélica como a igreja católica. É o que o Papa diz, não o que a Bíblia diz. Pai do Senhor Jesus, fiquem com Deus.